Você já percebeu que a área que Deus mais quer te usar é a área que você mais é atacado? Bom, eu fui muito atacada na área da comunicação. Tanto que eu tive até calo na corda vocal. Então fica aqui que eu vou contar pra vocês. Aproveite, faz a sua inscrição, dá like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que precisa ouvir isso aqui que eu vou dizer. Então vamos lá, gente. Na minha infância, eu era super assim, descontraída, extrovertida, eu tinha facilidade assim, pra fazer amizades, então era tudo ok, não tinha muitos problemas. Porém, quando chegou a minha adolescência, começou a já mudar esse comportamento. Eu já fiquei mais tímida, um pouco mais reclusa, tinha muita dificuldade pra falar assim em público, apresentar trabalhos, essas coisas. Então eu ficava, mais escondida, fazia todos os trabalhos que me dessem pra fazer, a não ser que eu tinha que falar lá na frente. Então, isso assim, eu tinha muito medo. Comecei a ter esse medo, porque antes eu não tinha. E na faculdade piorou muito mais, muito mais. É como se eu tivesse uma coisa assim de rejeição, que eu já falei aqui. É como se eu me sentisse diminuída, sabe? Não me sentisse parte da galera. Então eu tinha muito medo, eu tinha medo de falhar em público. Isso foi aumentando cada vez mais, até que eu tive calo na corda vocal. Pois é. Minha garganta, ficava muito seca. De repente eu perdi a voz. Eu ficava com aquela coisa assim, aquela irritação. E era muito estranho, muito estranho. Tanto que às vezes eu perdia completamente a voz, ficava rouca, era horrível. E aí eu comecei a perceber essas coisas já assim, depois que eu tinha terminado a faculdade, que eu tinha, enfim, passado por muita coisa nesse lugar de medo e tal, de passar mal mesmo, de ter que falar em público, sabe? Era horrível, constrangedor. Eu me sentia péssima. E aí quando eu saí da faculdade eu falei, não, eu vou tratar isso, vou fazer diferente, eu quero entender o que acontece, Por que eu me sinto assim? Eu via outras pessoas falando super bem, se comunicando muito bem, não tendo medo. E eu falava, gente, mas é normal? Porque assim, nasceu algo em mim, assim, horrível, que eu ficava, nossa, deve ser muito libertador falar desse jeito, sem ter medo. Então, aquilo foi me incomodando e eu fui procurar ajuda. E aí, quando eu cheguei, primeiro eu fui pra fonoaudióloga, por conta da minha garganta, as minhas cordas vocais. Essa coisa de ficar rouca e tudo mais. Então, eu fui primeiro na fonoaudióloga. E aí, ela me perguntou, você dá aula? Aí eu assim, não. Você fala muito, canta, alguma coisa assim? Aí eu, não mesmo. Aí ela achou muito estranho e pediu pra fazer uma avaliação psicológica, Porque ela acreditava que aquilo que eu tinha era algo psicossomático. Então, eu fiz exame também, porque deu um calo na corda vocal. E aí fui também pro tratamento psicológico. Chegando lá no tratamento psicológico, eu tinha ansiedade generalizada, várias coisas, vários problemas que eu falei, meu Deus do céu, como assim? E ainda daquele jeito, tímida, com os meus amigos eu era super, de boa, descontraída. Mas eu tinha essa dificuldade, sabe? Tinha dificuldade de falar dos meus sentimentos, de me abrir, de me expressar. Então, era bem difícil. Isso aqui, gente, é um milagre. Então, beleza. Fui lá na fono, me enviou pra tratamento psicológico e também eu fiz um tratamento pra tirar o calo da corda vocal durante 1 ano. Eu fiquei fazia exercícios, tinha que ir uma vez por semana na fonoaudióloga. E aí, aquele calo foi saindo, Enfim, passei pelo tratamento psicológico ainda durante uns 2 anos, isso foi em 2017, então fui de 2018, 2019, ainda um pouquinho de 2020, quando iniciou a pandemia, e comecei a melhorar. Só que algo muito legal, e eu tenho certeza que foi Deus, assim, que foi me tratando, foi a célula de igreja, Quando eu comecei a participar de uma célula, que eu
né? Em 2017 eu tinha me batizado e aí comecei a ir para uma igreja que tinha célula, então eu tinha que falar mais, me comunicar. E ali naquele processo, junto com a terapia, foi muito bom, porque o meu terapeuta falava assim, você tem que encarar seus medos, você tem que falar, para você perder esse medo, né, tem que enfrentar ele. Então, na célula, foi muito legal, porque eu pude me expressar, sabe, colocar pra fora, e colocando a cara a tapa, fui colocando assim, falando, é pra falar, vou falar e acabou, entendeu? Tomar meu café. E aí começou um tratar, né? Psicológico lá na terapia e um tratar de Deus nas raízes do meu coração. Porque a cada momento que eu falava, a cada momento que eu expunha a minha opinião, que eu me colocava à frente pra, sei lá, fazer um quebra-gelo ou dar a palavra, ali o Senhor ia me tratando cada vez mais e tirando aquele medo e me destravando, sabe? E teve algo muito interessante que eu ouvi de um pastor que ele falou assim, o lugar onde você mais vai fluir é o lugar onde Satanás mais te ataca. E é muito interessante, na minha história, né, eu estando aqui no YouTube, falando com vocês, e saber que eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, tinha problema na corda vocal, tipo assim, gente, só o Senhor pra fazer essas coisas. Então, quando a gente entrega a nossa vida pro Senhor, a gente começa a entender quem nós somos nele. Você entrega seu coração verdadeiramente pro Senhor, ele vai curando, ele vai transformando. E aí ele pega aqueles traumas, ele pega aqueles problemas que você tinha de ansiedade, de timidez, de depressão. E ele começa a curar. Ele começa a curar a sua alma, sabe? As raízes do seu coração, a causa daquele problema. Porque o Senhor, ele não dá um anestésico pra gente, ou um remédio que vai tirar ali a dor momentânea para depois voltar. Não, quando Deus, ele nos pega para nos curar, é para curar a causa das coisas. E ali, quando você é curado, né, profundamente, você começa a poder ajudar outras pessoas através da sua cura. Então, dentro desse lugar de timidez, de ansiedade que o Senhor me curou, e hoje, gente, assim, eu estar falando aqui, de verdade, é um milagre, é algo que o Senhor transformou, sabe? Ele pegou aquilo e transformou em algo bom. E hoje eu posso compartilhar com vocês o meu testemunho, posso falar livremente, sem medo. Às vezes tem um pouquinho ainda, mas não me importo mais. Sem medo de ser feliz, tipo assim, cara, eu vou falar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou pra fazer e Satanás não vai me impedir. É isso. Então, assim, você que tá vendo esse vídeo, certamente os lugares que tem doído, que tem assim, sabe, que é muito difícil, seja nas suas finanças, seja na sua área emocional, na sua alma, assim, essas coisas de ansiedade, de depressão, às vezes algum problema que você tem, alguma dificuldade, a sua dificuldade é o seu diferencial. O Senhor, ele pega isso e transforma em algo bom, em um testemunho, para a glória dele, não para nossa glória, mas para a glória dele, para que a gente possa, de fato, ser um testemunho, sabe, de Deus, assim, você andar e falar, nossa, o que aconteceu? Isso só pode ter sido Deus, e realmente, somente Ele para fazer essas coisas. Então, a minha oração é para que você continue, não desista, permaneça, resista à prova. Eu tenho certeza que você sairá com um caráter aprovado e que as dores que você tem vivido, as dificuldades que você tem passado, isso o Senhor vai pegar e vai transformar em bênção, em algo bom. Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Em nome de Jesus, eu espero que você não desista do seu chamado, não desista e não pegue essas coisas como verdade. Tipo, não, eu sou tímido mesmo. Não, mas não, gente. O Senhor, Ele nos deu um espírito de poder, de coragem, de ousadia, de domínio próprio. Então, assim, cara, o Senhor tem muito para te usar, o Senhor quer usar a sua vida, o Senhor quer fazer grandes coisas onde você tá, no ambiente de trabalho, da escola, na sua família,
no meio de pessoas que são do mundo, mas você está ali como uma luz. Em nome de Jesus, eu creio que você vai ser muito usado.